Atenção, maratonistas! Muitas pessoas entraram em contato pelo meu Instagram falando que não receberam o e-mail de confirmação da sua inscrição no campeonato. Mas se você foi uma das 2.000 pessoas que selecionou a opção sim para participar do campeonato, pode ficar tranquilo, que você será avaliado mesmo não tendo recebido o e-mail de confirmação. Para começar, apresento o nosso time de jurados. Carol Martins, Cíntia Watanabe, Débora Dias, Érica Santiago, Fernanda Barcelli, Flávia Marques, Gabriela Souza, Jéssica Pimentel, Jéssica Rassi, Lavínia Nabuco, Patrícia Fraga, Roberta Santos, Silmara Guimarães, Tiara e Vanessa Fernandes. No dia 6 de abril, eles iniciarão a jornada de avaliação de todos os inscritos no campeonato. Essa avaliação se dará de forma 100% virtual. Eles irão avaliar o seu trabalho, suas fotografias, o seu design, o implante, tudo pelo Instagram. E você saberá que está sendo avaliado, pois eles deixarão uma curtida no seu perfil como sinal de que você está sendo avaliada, ok? No dia 25 de abril, 60 semifinalistas irão ser divulgados, sendo 20 da categoria de fios, 20 da categoria de shadow e 20 da categoria de lábios. Estes 60 semifinalistas irão duelar entre si em lives onde os jurados estarão presentes e avaliando. Sairão apenas 30, sendo 10 competidores da categoria de fios, 10 da categoria de shadow e 10 da categoria de lábios. No dia 28 de maio, haverá uma maratona de duelos, restando apenas 5 finalistas de cada categoria. Nosso time de jurados irão divulgar no dia 10 de junho os nomes dos vencedores de cada categoria. A partir de agora, todas as informações, etapas, prêmios e suporte serão comunicados nos Instagrams, cursos de micropigmentação e dos jurados também. Separem suas peles, sintéticas, lâminas, agulhas e vamos rumo ao extraordinário. Boa sorte a todos os participantes! Agora receberemos uma família. Isso mesmo! Um casal micropigmentador que empreendem juntos e estão à espera do seu segundo filhinho. Artistas internacionais casados há 14 anos, pais do Joaquim Filho e o bebê que está a bordo. Possuem mais de 5.000 procedimentos e são campeões mundiais de micropigmentação MIA Global Talents em Berlim, na Alemanha, e campeões brasileiros do AMIA Talents 2018 sobrancelhas. Jurados nos mais importantes campeonatos de PMU, somam mais de 40 certificações nacionais e internacionais com os melhores do mundo. Recebam Joaquim e Nayara Almeida. Sim, existe um chamado. Sim, existe um legado. E é grande. Pode não ser em 4 paredes, e sim sobre rodas ou sobre asas que voam o mais alto que um ser humano pode alcançar em seu estado natural. Pois alto mesmo são os voos dados através daquilo que é sobrenatural, onde se acredita em um sonho, no impossível. Sonho esse que lhe custa dias e noites, medos, lágrimas, humilhações, risadas do tipo, isso não vai dar em nada, injustiças, calúnias, fé e muita perseverança. Mas a nós foram dadas armas para a batalha, que chamamos de ferramentas. Com vocês, Joaquim! Pinças, pentes, paquímetros, pigmentos, dermógrafos e agulhas. Pois é, parece pouco, não é mesmo? Isso tudo é só para lhe dizer que não importa o que lhe foi dado como arma ou ferramenta. Elas podem até parecer pequenas e insignificantes para todos à sua volta, mas aquele que as confiou a você sabe do porquê. Joaquim Almeida! Nunca duvide daquilo que foi chamado para fazer nessa terra, de onde ninguém sai vivo. Confie, acredite, faça o seu melhor, não importa o que você faça.
Busque a excelência, busque o topo de si mesmo. Ao chegar lá e olhar de cima, entenderá o porquê de cada ferramenta, o porquê de cada dificuldade, de tantos nãos e tudo aquilo que lhe foi permitido no momento certo para forjar sua identidade e chegar em um futuro que aos olhos humanos é tão incerto. Exerça o seu melhor, independente das suas condições nesse determinado momento. Escute seu coração, regace as mangas, trabalhe duro. Seja fiel aos seus valores, não perca o seu foco. Tenha fé, persevere, acredite. Seja corajoso, ousado, não perca seu sonho. Ele é seu e nunca esqueça o seu chamado. Ele é de Deus. É possível vencer. Olá pessoal, tudo bem? Bom, pra gente é uma satisfação, uma honra e um prazer enorme poder participar desse evento. Primeiramente, quero agradecer a Deus, sobretudo, e depois a Lohane. Muito obrigado por essa oportunidade da gente poder compartilhar informação nesse momento de período de quarentena, um período onde a gente tem a oportunidade de refletir, de se desenvolver, buscar novas técnicas e buscar se aperfeiçoar naquilo que a gente sabe e buscar outros conhecimentos. Então, muito obrigado, aproveitem esse conteúdo que é riquíssimo e que a gente tem o maior privilégio de poder compartilhar com vocês, tá? Vocês estão notando que está faltando algo aqui, na verdade não está faltando algo, a minha amada esposa está aqui, vem aqui linda, e eu quero dizer para vocês que vocês sabem, a gente já está esperando um novo bebê, para quem não sabe, né? Oi gente, tudo bem? Exatamente. E a gente não sabe ainda se é menino ou se é menina. A gente já tem o Joaquim e aí vai vir o novo príncipe ou princesa aí pra gente. Por isso mesmo, a minha amada esposa vai passar um tempo mais recolhida, mais cuidando da sua vida, da sua saúde, dos nossos filhos, que agora são 2. Aí o papai aqui vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que fazer muito mais sobrancelhas, muito mais curso, mas a gente ama fazer isso e pra gente é uma satisfação. Então, muito obrigado, minha linda. Mais uma vez aqui eu quero honrar a minha esposa, dizer que se eu estou onde eu estou, primeiro é por conta de Deus e primeiro porque ela acreditou, confiou no meu trabalho, confiou no nosso relacionamento para que nós sejamos aqui. Então, muito obrigado, minha linda. Quer falar alguma coisa? Gente, só que vocês aproveitem o treinamento, façam muito proveito de tudo isso, aproveitem esse tempo que vocês estão aí, recolhidos para poder estudar, realmente é um tempo, na verdade, preparado por Deus para você poder se aperfeiçoar e sair de todo esse momento ainda mais forte, ainda mais inteligente, ainda se destacando ainda mais no mercado da micropigmentação. Então, sejam muito bem-vindos. Se você tiver dúvida... Se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode ir lá no Instagram da Lohane, deixar nos comentários, marquem a gente que a gente vai responder tudinho por lá, tá bom? É isso aí. Obrigado. Então tá bom, gente. Bom treinamento pra vocês. Bom, então vamos lá. Uma coisa bem interessante que eu lembrei agora foi que quando Noé estava passando por toda aquela crise, onde o mundo estava acontecendo tudo aquilo que estava acontecendo e Deus solicitou para que ele construísse uma arca em tempo do caos e da crise, ele construiu, acreditou nisso, acreditou nesse sonho e quando a crise passou, ele estava em cima de uma montanha, em cima do monte. Então é exatamente isso que a gente acredita. Quando essa crise passar, que ela vai, a pergunta não é se ela vai, a pergunta é quando. Então quando ela passar, nós estaremos capacitados, treinados, vamos estar ainda com o desenvolvimento pessoal, financeiro, estratégico, familiar, o desenvolvimento técnico, para que a gente possa corresponder a todas as expectativas do mercado e superar essa crise. Então, vem com a gente, vamos trocar essa informação aqui. Bom, gente,
O que nós vamos falar hoje vai ser sobre o segredo das sobrancelhas dos campeões, tá? A arte de fios incríveis. Como que a gente conseguiu trazer isso para o nosso país, né? Porque eu confesso que para mim é uma conquista não só minha, mas de toda uma nação, não só nossa, mas de toda uma nação, que é poder, primeiro, ganhar um campeonato a nível nacional, e ir lá para fora, ir lá para Berlim, na Alemanha, e poder trazer um título de campeão mundial de micropigmentação. Isso, obviamente, foi fruto de muita disciplina, treino, estudo e abdicar de algumas coisas também para poder focar naquilo que realmente a gente quer. Então, o que nós vamos passar para vocês aqui hoje é o segredo das sobrancelhas que foram as campeãs mundiais de micropigmentação e a arte dos fios incríveis, tá? Bom, gente, primeiramente a gente deve entender que o que a gente precisa para ter uma micropigmentação bem sucedida são 3 fatores que você já sabe. Primeiro é o fator de desenho, é um ícone muito importante, que é o design, a cor e a técnica. Então tudo que envolve um trabalho bem feito em sobrancelha está relacionado ao desenho dela, a cor que ela vai ter e depois a técnica de implante de pigmento. Se vai ser sombra, se vai ser fios, se vai ser fio a fio, se vai ser fios e sombra, enfim, a técnica a ser aplicada. Nós julgamos que o mais importante, a gente acredita que 50% de uma boa sobrancelha, de uma sobrancelha perfeita, está relacionada ao design. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que invistam em estudo em design, tá? O design pode colocar tudo a perder ou pode ser algo que vai favorecer muito no resultado final do seu trabalho, tá? Então, o design de sobrancelha é algo que deve ser estudado. Então, foque nisso também. Na minha opinião, na nossa opinião, é mais importante o design do que, por exemplo, os fios. É óbvio que os fios são muito importantes, mas existe uma escala de prioridade nesse sentido, tá? Não adianta você fazer fios hiperrealistas se o seu design não está harmonioso, não está coerente ou também não está de uma forma agradável para com a sua cliente. Para isso, nós temos como base a proporção áurea, a lei áurea, que é uma sequência numérica que nos traz algo harmônico, que nos traz algo bonito, belo e algo que traz uma excelência naquilo que a gente está fazendo, tá? Bom, gente, para isso eu sugiro que vocês estudem sobre proporção áurea, tá? Dentro da proporção áurea, nós sabemos que existe uma proporção ideal para as sobrancelhas, aonde 65% do todo da sobrancelha corresponde ao corpo e 35% corresponde à cauda. Quando a gente tem algo diferente disso, nós temos um corpo muito pequeno ou não tão proporcional a todo o corpo. Se eu tenho uma sobrancelha com um corpo muito grande, por exemplo, 80%, fica muito desarmônico, fica muito desagradável aos olhos. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um corpo muito pequeno, eu também não vou ter algo harmônico e algo agradável. Então, a dica número 1, estudo sobre design de sobrancelha, não é o foco hoje. Uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Depois a cor. Bom, gente, a cor, a gente julga que a profundidade de implante de pigmento incide diretamente na cor e no aspecto ao que você enxerga aquele pigmento. Quanto mais profundo, mais escuro vai ficar. Quando você está, por exemplo, em uma piscina no Caribe, você vai ver que logo ali, 10, 15 metros na praia, você olha para dentro e a água está transparente, certo? Se você for a 100 metros, você olha para baixo e a água vai estar azul. Não, a água continua transparente. Entretanto, o que a gente enxerga é algo mais azulado, algo mais escuro, por conta da profundidade. Então, um fator muito importante é a cor. Então, como que a gente vai trabalhar na melhor cor? Isso, de novo, é importante que você entenda mais sobre colorimetria e pigmentologia para que você tenha um melhor trabalho. E por último, não menos importante, tem a técnica. Qual a melhor técnica? É a técnica de fios? É a técnica de sombra? É a técnica de fios e sombra? É o indutor manual? É o dermógrafo, a máquina? Enfim, vai depender muito de outros fatores que é que nós vamos falar agora. Nós somos campeões brasileiro e mundial de micropigmentação fio a fio com o dermógrafo, com a máquina.
E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente trabalha e como que a gente faz esses fatores que vão determinar o sucesso do seu trabalho, tá bom? Bom, então, primeira coisa é a gente entender que nós temos aí 4 fatores importantíssimos e ideais para que o seu design, para que a sua micropigmentação fique em excelência. Nós temos o fator físico, que está relacionado à pele, temos o fator químico, que está relacionado aos pigmentos anestésicos, os cosméticos antes, durante e depois do procedimento, que é o home care, por exemplo. A gente tem o fator mecânico, que está relacionado com os equipamentos, com a ferramenta que eu vou utilizar para nos ajudar a introduzir o pigmento na pele. E o por último, muito importante, é o fator motor, que está relacionado à habilidade artística, aquilo que você vai fazer com a mão, qual é o movimento correto, qual é a profundidade correta, qual é a velocidade, a inclinação correta do dermógrafo, a profundidade correta da agulha. Então tudo isso nós vamos tentar rapidamente passar aí para vocês, tá bom? Então, o que nós vamos falar sobre a parte da pele? É muito importante que você entenda como que é a estrutura da pele da sua cliente. Se for uma pele muito oleosa, acneica ou que tem os poros muito dilatados, isso vai dificultar a fixação do pigmento no que diz respeito a você fazer uma micropigmentação fio a fio. Talvez você vai ter que introduzir um pouco mais o pigmento. Isso vai fazer com que incida diretamente na cor e também no resultado final cicatrizado. Então, nossa dica é que, Joaquim, dá para fazer uma micropigmentação fio a fio numa pele oleosa e acneica ou uma pele oleosa e com os poros dilatados? Dá. Vai ficar bom depois de cicatrizado, 6 meses, 8 meses? Não tanto, por conta exatamente da estrutura molecular que essa pele vai ter, que esse tecido vai ter. Então eu sugiro que sim, faça uma técnica shadow ou um sombreamento. O nome a gente sabe que shadow é ombré, sombra, shade, tudo isso basicamente é a mesma forma de você implantar o pigmento e vai dar praticamente o mesmo efeito, tá? Então, entenda um pouco sobre a pele, sobre aquilo que você deve, qual a técnica que você vai utilizar dependendo do tipo de pele. Nós julgamos que para um resultado legal a longo prazo, a técnica de sombra tem dado bastante resultados excelentes. Então, fica a dica aí, tá? Bom, depois, sobre o fator químico, é importante que você tenha bons pigmentos, tá? Hoje nós trabalhamos com a melhor marca que a gente tem no Brasil, uma das melhores marcas do mundo e a maior distribuidora de pigmentos do mercado, que é a RB Color. A propósito, não sei se vocês sabem, mas agora nós somos Master Training ou Master, somos treinadores Master da RB Color. Fechamos uma parceria e nós vamos representar com muito amor, com muito carinho essa marca, porque a gente acredita não somente na qualidade dos produtos, mas também de todo algo que tem por trás dessa empresa. Então, um abraço, Renato, de toda a família Senhor e Senhora Almeida, para você. Então, eu estou falando de pigmento e aqui não é um merchan, não, aqui é realmente falando o que a gente tem de melhor no mercado, tá? Então, utilizem bons pigmentos. Saber trabalhar com cada pigmento também é muito importante. A cor, como eu falei, tem relação com o pigmento, você saber utilizar qual pigmento, certo? Sim, mas a profundidade também tem um fator importante. Então, é muito importante que você utilize. Até porque a nossa dica é, se eu for trabalhar só fio a fio, não tem problema, eu posso utilizar uma cor mais escura, uma vez que eu estou trabalhando com traços delicados e finos, para que ele fique bem mais definido, eu uso uma cor mais intensa. Posso usar um castanho escuro ou um castanho intenso, mesmo quando eu trabalho com pessoas que não necessariamente são do fototipo 5 ou 6, tudo bem? Os cuidados pós-procedimento, sempre a gente trabalha com uma cicatrização que a gente fala que é meio úmida e meio seca, ou seja, semi-úmida. Nós vamos trabalhar aí entre 3 e 4 dias com uma manteiga de cacau, com algo que vai fazer uma hidratação leve. E o detalhe importante, não deixe ficar muito melecado ou muito úmido. A gente recomenda que a cliente passe e logo em seguida pegue um cotonete ou um lenço umedecido e retire aquele excesso, para que fique bem sequinha e o seu procedimento fique mais bonito, tá bom? Bom,
então nós por último vamos entrar nas condições mecânicas, ou seja, na parte, por último não, antepenúltimo, na parte das máquinas, dos equipamentos. Eu quero dizer para vocês que em relação ao equipamento, nós vamos trabalhar aí, o dermógrafo é importante, sim. Hoje nós utilizamos uma marca bem conceituada, importada, onde tem uma precisão e uma qualidade técnica e tecnológica incrível. Eu diria que sem precedentes no mercado, porque realmente é uma excelente máquina, se não há, mas uma das melhores máquinas do planeta, que a gente trabalha hoje com a AMI. Hoje nós vamos utilizar aqui o dermógrafo, eu estou utilizando a agulha de uma ponta para fazer fios. Nós sempre utilizamos a agulha de uma ponta. E para fazer a sombra também a agulha de uma ponta. Em relação à velocidade, nós vamos sempre trabalhar com uma velocidade bem alta quando a gente trabalha com os fios e uma velocidade um pouco mais baixa, de média a média baixa, quando nós vamos trabalhar com a sombra, tá? Então, se eu for fazer o fio, o traço, se você utilizar uma máquina que tem um potenciômetro digital, que trabalha com PPS, que são pulsos por segundo, eu sugiro que você trabalhe entre 130 e 140 PPS para fazer os fios. Para você fazer a sombra, você vai trabalhar com uma máquina um pouco mais lenta. A gente vai trabalhar aí com uma máquina com um potenciômetro digital, a gente vai trabalhar aí entre 100, 90, em alguns casos 110. Mas é para que fique mais fixado, ou seja, para que os pontinhos fiquem mais bem definidos para o seu procedimento, tá bom? Então ficou claro? Máquina para fios bem alta a velocidade e para sombras mais médio-baixo a velocidade. A agulha de uma ponta. E você pode também trabalhar com a agulha nano ou uma agulha 0,20 mm ou 0,25 mm, também vai ficar um resultado super bacana. Eu gosto sempre de trabalhar, vou mostrar aqui depois mais um detalhe, com uma agulha bem mais pequenininha, para que você tenha a destreza de não aprofundar muito o seu fio. Depois eu vou deixar aqui um vídeo que vai mostrar para vocês a profundidade ideal que você deve introduzir o pigmento, tá bom? Bom, falando sobre os fios, as sombras, falando sobre a velocidade da agulha e por último a habilidade artística. Ou seja, o treino. Gente, a habilidade vai vir com, a prática, a habilidade sim vai vir com a prática. Eu estou fazendo essa live diretão, esse vídeo direto, sem edição, sem corte, então é exatamente assim. Então nós fazemos em casa, então a gente está, realmente não tem edição aqui. O que eu quero dizer é que a habilidade vai vir com a prática. Quanto mais você pratica, mais você fica habilidoso. Torne-se um especialista naquilo que você faz. E você só vai conseguir ser um especialista naquilo que você faz se você se dedicar a fazer somente aquilo que você se propôs a fazer. Porque se você tentar fazer outras coisas que não é aquilo que você tem como foco, você não vai ser um especialista. Você vai ser um pato. E eu não sei se você sabe sobre a história do pato, mas acho que sim, eu vou só relembrar você. Porque o pato, tem muita gente com a síndrome do pato. O pato, ele sabe nadar, mas ele não nada como um peixe. O pato sabe voar, mas ele não voa como uma águia. O pato, ele anda, mas ele não anda tão bem. Ele pode até correr, mas ele não corre como um guepardo. E o pato também canta, mas ele não canta como um sabiá. O que eu quero dizer é que ele faz várias coisas, mas nenhum ele tem excelência naquilo que faz. Seja uma águia, ou seja um guepardo, ou seja um sabiá, mas seja um especialista. Nós decidimos fazer micropigmentação em sobrancelhas e lábios. Nós decidimos fazer micropigmentação e fazemos isso com excelência, porque nós dedicamos isso. E isso tem a ver com o treino, isso tem a ver com a habilidade. O que eu quero dizer é que você deve estudar. Você deve sim fazer o que você está fazendo agora, buscando conhecimento e aplicar o conhecimento que você está buscando. Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são as condições que a gente chama de condição motora ideais para que você introduza um fio, introduza uma sobrancelha bem, um pigmento excelente para que você tenha resultados de excelência. Vou falar sobre o tipo de movimento, vou falar sobre posição,
pressão que você deve fazer, a velocidade que você deve aplicar dos movimentos com a mão, a direção e a angulação. Eu vou ensinar vocês aqui também como que a gente vai fazer isso daí, tá bom? Além disso, eu vou também ensinar vocês a ramificação básica aqui. E falando sobre isso, depois vê pra mim quanto tempo tem, que até que eu tô sem esse retorno, vê pra mim quanto tempo tem. Além disso, gente, é importante, eu quero deixar uma dica. Nossa, a gente tem bastante tempo, que legal. Tô falando rápido aqui, mas a gente tem bastante tempo ainda que vai dar pra gente destrinchar e falar um pouco mais sobre o que realmente a gente quer falar. E uma dica de literalmente campeão, com toda modéstia à parte, com toda a humildade, nós entendemos um pouco sobre campeonatos. Participamos de 2 campeonatos, um a nível nacional e uma a nível mundial, e vencemos os 2 campeonatos a qual nós participamos. Então, eu tenho uma dica para vocês aqui. O simples, perfeito, é muito melhor do que o elaborado, mal feito. Na prática, eu quero dizer, não tente fazer muitas firulas, não tente fazer, isso estou falando para quem quer, ou tem várias pessoas que são inscritos aqui no campeonato, não tente fazer algo que você talvez aprendeu recentemente, ou daquilo que você está copiando alguém. Não estou falando de modelagem, estou falando de você não ser autêntico e fazer aquilo que realmente você já sabe fazer. Faça e treine aquilo que você já sabe fazer, porque se você se dedicar e fazer aquilo que você sabe fazer, você vai fazer com excelência, senão você vai se tornar um pato, lembra? Então a minha dica é, faça o simples perfeito, faça o simples irrepreensível, que você vai colher excelentes resultados. Faça o simples perfeito, tá? Então, uma arquitetura de fios, por mais simples que ela possa ser, se você introduzir o pigmento corretamente, fizer a inclinação corretamente, se você saturar ele corretamente, fazer a simetria corretamente, batata, com certeza você vai adquirir bons resultados. Então faça o simples perfeito, do que o elaborado não tão bem feito, tá? Então eu vou ensinar para vocês aqui uma arquitetura de fios que é relativamente simples, mas foi exatamente essa que eu utilizei no Campeonato Brasileiro e fui campeão no Campeonato Mundial, com 34 participantes do mundo todo, com um nível excelente, talvez pessoas assim com uma qualidade técnica muito boa, e a gente, graças a Deus, obteve êxito ali e podemos sair daquele campeonato com o título. Então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vem um pouquinho mais aqui, que primeiro eu vou mostrar para vocês a arquitetura de fios, tá? Eu preparei aqui uma coisinha para você, consegue ver? Tá tudo certo? Eu vou a princípio mostrar para vocês a arquitetura de fios para uma sobrancelha, que a gente fala uma sobrancelha padrão, ou seja, uma sobrancelha onde eu tenho a maior concentração de fios na parte mediana dela, tá bom? É lógico que a gente sabe que existem sobrancelhas que tem a maior parte dos fios na parte de cima, que a gente chama mais de fios ascendentes, e a gente tem a parte de fios mais pelos na parte de baixo, que a gente também chama de descendentes, tá? Aqui eu estou falando padrão, ou seja, algo que é mais comum. É importante nós trabalharmos com um guia, né? Que vocês sabem, então eu vou fazer aqui a estrutura do fio guia, que é onde a junção da maior parte dos pelos. Eu falei recentemente em uma live que a Bíblia fala que o final das coisas é sempre melhor do que o começo. Então, olha, mostra aqui para mim. O final das coisas é sempre melhor do que o começo. Então, geralmente, o que aparece mais em uma sobrancelha quando a gente está falando de fios? Não são os primeiros fios? Então, ora, se o final das coisas sempre é melhor do que o começo, então não seria importante nós trabalharmos primeiro pelo final, para que o começo fique mais preciso. Você já vai entender mais sobre a estrutura do tecido, mais sobre a pele, até sobre a sua cliente. Então, você vai ter mais destreza na sua mão. Mesmo a gente que trabalha diariamente fazendo vários procedimentos, a gente sabe que quando a gente começa, sempre ainda está um pouquinho tenso ali. Mesmo você que já é profissional na área, ao começo, sempre a gente está ali um pouquinho, uma micro insegurança, digamos assim, tá? Então, a gente começa pelo final. É uma dica importante. Tenho feito isso há algum tempo e tem dado muitos resultados, porque quando eu chego no começo, eu já estou com mais uma habilidade sobre o procedimento. Então fica a dica aí. Então vem aqui,
Bom, então nós fazemos a linha guia. Joaquim, essa linha guia, ela é feita com um dermógrafo? Eu não faço dessa forma. Eu sempre trabalho com a linha guia com um lápis dermatográfico ou com uma caneta em gel, tá bom? Depois, nós vamos fazer o que a gente chama de fios guias, tá? Nós vamos fazer, ó, dá um espaço, e quando a gente traz esses fios guias saindo da linha guia, a gente tem um melhor acabamento nela. Ó. Tudo bem? Então, primeiro eu faço os fios guias, que eu chamo de fios guias inferiores, e depois eu faço os fios guias, que são os fios guias superiores, tá? Depois disso, nós vamos fazer os fios que nós chamamos de fios intermediários, tá? Ó, nós vamos fazer aqui os fios intermediários. Tá? Os intermediários, ou seja, os intermediários inferiores. E eu vou fazer o intermediário superior também, o 1, onde eu saio daqui, ó, e ocupo os espaços que estão vazios entre um e outro. Depois eu vou fazer o que a gente chama, deixa eu colocar aqui, esse aqui é os fios guias, tá? Aqui eu tenho os fios intermediários 1. E agora eu vou fazer os intermediários 2, digamos assim, tá? Ó. Aqui. Intermediário 2. E agora, vou fazer esses mesmos intermediários na parte de cima, ocupando os espaços que ficaram. Tudo bem? Ó, daí eu vou ter uma arquitetura de fios nesse sentido. Tudo bem, gente? Tá? E é sempre importante que você... Assim fica bom? É sempre importante que você sempre... Isso aqui é uma arquitetura padrão, básica, simples, mas é sempre importante que você obedeça os fios reais da sua modelo ou da sua cliente. Isso significa que na parte da frente, por exemplo, se ela tiver mais fios para cima, é exatamente essa inclinação que você vai utilizar, e assim por diante, tá bom? Então, e por último, se você estiver trabalhando e no campeonato ou na sua cliente, você puder fazer a sombra, nós vamos sempre utilizar no mesmo sentido dos fios quando a gente trabalha com a técnica de fios e sombras. E essa sombra sempre vai ser no sentido do fio, para que ele fique com um volume exatamente onde a gente quer, que é o volume como se fosse o redemoinho ali das sobrancelhas, ó. Então, nós vamos aqui nesse caso, o soft shadow, nós vamos trabalhar com uma velocidade aí mais baixa do que em todas as sobrancelhas, quando a parte dos fios. Tudo bem? Ó. Isso vai dar um volume e uma sensação de realismo para o seu procedimento. Tá? Olha isso. Tudo bem? Eu vou só fazer uma assinatura aqui. Senhor e Senhora Almeida. Faz assim, se você está assistindo essa live, faz um print dessa foto aqui e marca a gente no Instagram. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer essa pergunta que a gente vai responder vocês ali, tá bom? E a gente vai querer responder e te conhecer com o maior carinho, tá? Vamos continuar. Tudo bem até aqui? Minha produção, tá tudo certo aí? Temos tempo? Ótimo. Perfeito. Então, depois que a gente tem a sequência ou a arquitetura dos fios ideais, agora nós vamos aplicar isso na prática. Eu vou fazer agora não vou fazer de fato todo o trabalho aqui, porque nós vamos ter, não vamos ter o tempo necessário. Mas eu vou ensinar para vocês esses movimentos.
quais são os principais movimentos que nós vamos utilizar o dermógrafo para poder fazer, tá? Eu vou utilizar a luva, acho que eu vou utilizar aqui a luva. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou aproveitar aqui, eu acredito que não vai ter problema algum, de falar para vocês sobre a imersão. Nós estamos falando aqui, gente, em 30 minutos sobre todo o contexto de uma sobrancelha. Agora imagina 2 dias direto, com mais de 20 horas de conteúdo. Sim, a gente montou uma imersão de 3 dias, onde você vai ter ali trabalhos não, você vai poder executar na prática e você vai ter, olha que interessante, a gente está preparando tudo isso para que você tenha desenvolvimento pessoal, tenha matérias de marketing, posicionamento de marca, como que você se projeta o seu trabalho no mercado, não basta ser bom, as pessoas precisam te ver, tá? E também o curso de sobrancelhas e o curso de lábios em 3 dias com 34 horas de treinamento. Então, se você quer saber mais, entre em contato com a gente. Eu deixei aqui o meu merchan em relação a isso. Bom, vamos lá. Vem cá. Vou te mostrar. Nós estamos utilizando aqui uma velocidade de 140 pulsos por segundo. E o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que para que você introduza melhor o pigmento na pele, é importante que você, até deixei aqui alguns, é importante que você trabalhe a 90 graus, o máximo que você puder, para que o pigmento, tá tudo certo aí? Consegue ver? Para que o pigmento consiga estar mais, a sua pele consiga receber melhor esse pigmento, porque você vai causar um menor trauma, tá? Lembrando que quanto menor trauma, maior fixação do pigmento. Maior trauma, menor fixação do pigmento. Então, dermógrafo, quanto mais você puder trabalhar em 90 graus, melhor. E esse fio, é importante que você treine sempre ele, como você vai fazer na pele. Como que você vai fazer? Então, a gente tem dois tipos de introdução de pele. Primeiro, o fio contínuo. Tá? Lembrando que é sempre importante lembrar que você sempre deve introduzir o pigmento como se fosse um avião, ou seja, nunca vai ser de uma vez, e também sair como se fosse um avião, tá bom? Como se você estivesse pousando e depois como você estivesse decolando. Tudo bem, minha produção? Tudo bem. Vai tirar aqui. Vai tirar? Isso, beleza. Tá? Então, sempre nós vamos... Tá dando pra ver aí? Qualquer coisa dá um zoom. Tá? Sempre nós vamos trabalhar, ó. Vou fazer aqui de novo. Então, eu venho com um avião, ó. E não entro de uma vez, mas eu vou entrando gradativamente na pele. Introduzo numa velocidade constante e saio também gradativamente na pele, tá? A velocidade que eu estou fazendo aqui, essa é a velocidade ideal. Geralmente em um traço aí de 1,5 cm a 2 cm, você vai fazer isso com 8 segundos, tá? Isso não é regra, toda vez você vai ficar contando, não, mas é só para você treinar a sua mente, treinar o seu cérebro a poder introduzir corretamente o pigmento. Porque se você fizer muito rápido, o pigmento não vai implantar direito, a agulha não vai conseguir implantar direito na pele. Agora, se você fizer na velocidade certa e na profundidade certa, sim, o pigmento vai implantar na pele, tudo bem? Esse é o movimento que a gente chama de movimento contínuo. Agora eu vou mostrar para vocês 2 tipos de vai e vem, ou zigue-zague, ou, sei lá, tic-tac, cada um chama da forma que quiser. Eu chamo de vai e vem. Então, tem 2 tipos de vai e vem, vem aqui comigo. Tem um vai e vem maior, ó. Tá? O que eu não recomendo, não gosto muito de fazer, e eu já vou explicar para você por quê. E tem o micro vai e vem. Quando a gente trabalha com micro vai e vem, nós vamos fazer uma menor lesão e introduzir mais pigmento proporcionalmente, tá? Ó, então eu venho,
e faço micro vai e vem. Isso, com uma passada, eu consigo introduzir mais pigmento. É como se eu fizesse 2 ou 3 passadas do riscado ou do fio contínuo, tá? Só que para isso você deve treinar bastante, treinar muito para que você realmente tenha... Porque se você treinar somente um fio contínuo, geralmente na primeira passada não vai ficar tão bem definido, por mais que você deixe bem levinho e bem devagar. Você vai ter que obrigatoriamente fazer uma segunda passada. E essa segunda passada, microscopicamente falando, nunca vai ser no mesmo lugar da primeira, tá? Então você deve treinar o repasse. E aí, para que você tenha um bom fio, e já na primeira passada, o micro vai e vem tem uma excelente aceitação nesse sentido. Para finalizar, eu vou baixar aqui a velocidade, meu tempo está acabando, eu vou baixar a velocidade aqui e vou colocar em 90 para mostrar para vocês como que a gente faz a parte do shadow ou da sombra, tá? Importante a gente trabalhar com o dermógrafo em 90 graus, tá? E dentro da técnica do shadow, nós vamos trabalhar aí com 3 movimentos básicos, que todos eles são genéricos, ou seja, é a mesma coisa do pêndulo, só que nós vamos trabalhar com um pêndulo bidirecional, ou seja, nos 2 sentidos. Para isso eu vou usar essa outra agulha aqui. Opa. Pronto. Vou usar esse outro dermógrafo aqui, que é a nova Genius Pro, tá? Eu vou utilizar aqui, ó. Eu sempre gosto de ter um apoio, então eu posso ter ou o dedo mindinho, ou esse dedo mindinho, ou toda a mão aqui, para que você tenha mais agilidade e habilidade, para trabalhar apenas com esses 3 dedos aqui, tá? O dedo polegar, o dedo indicador e o dedo médio, tá? Ó, para que eu... Opa, tá puxando aqui. Para que, gente, nós tenhamos, ó, esse movimento, que é o movimento bidirecional, tá? Aonde ele vai ter mais concentração de pigmento no meio, tá? E a gente tem o unidirecional, que é onde eu só trago, ou trazendo, digamos assim, tá? Ó. Quando eu faço esse movimento, vou fazer aqui bem rápido para vocês verem, ó, estou fazendo só trazendo, tá? Vem um pouquinho mais aqui, tem como dar mais um zoom. Nessa parte aqui fica uma concentração maior de pigmento, enquanto nessa menos. Isso significa que quando eu estou fazendo os fios, ó, até vou colocar aqui, eu vou trabalhar nesse sentido, somente com o movimento pendular, olha aqui, ó, unidirecional, ó. Somente nesse sentido. Ó, ficou claro? Olha aqui. Tá dando para ver? Foca. Isso, exatamente. Esse movimento é aquele mesmo que é o unidirecional, trazendo que, dependendo da posição que você esteja em relação à sobrancelha, pode ser o arraste também, ó. É a mesma coisa. O que vai mudar é a posição que você esteja, tá bom? Então, nós fizemos aqui, deixa eu mostrar para vocês, o movimento bidirecional, o unidirecional trazendo e o que a gente chama de varrendo, tá? Qual que é a diferença nesses 2 movimentos? É a concentração de pigmento. Nesse primeiro movimento, nós temos uma maior concentração no meio, tá? No segundo movimento, nós temos uma maior concentração nessa extremidade e uma menor concentração nessa. No terceiro movimento, a gente tem uma maior concentração aqui e uma menor aqui. Isso faz com que nós tenhamos, na prática, esse efeito. Mais concentração de pigmento aqui e menos concentração lá na ponta. Tudo bem? Foi claro? Eu espero ter ajudado vocês aí no seu trabalho. E agora é só praticar. Minha linda esposa consegue vir aqui ainda para dar um tchauzinho pro pessoal.
Gente, mais uma vez, dá um alô pro pessoal aí. Gostaram? Gente, vocês gostaram da live? E vocês tiveram companhia, nós tivemos companhia durante toda a live. A gente tem um beija-flor voando aqui atrás, acho que vocês perceberam, Acho que é né? por conta do bebê que tá vindo. Eu acredito que seja. Então tivemos companhia. Espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que vocês gostaram e vão aproveitar muito, porque ele esbanjou conhecimento aqui para vocês, para que vocês possam treinar nesses dias. Aproveitem muito tudo isso, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Lohane, muito obrigado a toda a equipe, muito obrigado a toda a parte estrutural desse congresso. E eu quero aqui, de novo, mais uma vez, honrar a minha linda esposa. Muito obrigado por todo o conhecimento. Se eu estou aqui hoje, é porque muita gente me chama de mestre. Eu me considero um mestre, porque realmente eu tenho capacidade, modéstia à parte, intelectual. Deus me deu essa capacidade. Mas se eu não tivesse mentor, se eu não tivesse pessoas, e principalmente a minha esposa que está do meu lado, para me orientar, para dizer assim, isso pode ser melhor, isso aqui pode ser melhor. Procure pessoas que vão querer sempre o seu potencial, que vão querer sempre o melhor seu, tá? Extrair o seu melhor. Exatamente. Né? Não procure só pessoas que vão bater nas suas costas e dizer assim, nossa, você tem um excelente trabalho. A Nayara, minha esposa, foi a única pessoa que, mesmo eu mostrando trabalhos incríveis, foi a pessoa que chegou para mim e falou assim, você pode ser melhor, não tá tão bom. E eu olhava para aquilo ali e falava assim, meu, mas tá incrível, tá perfeito. E ela falava, você pode ser ainda melhor. Corrige isso, corrige aquilo, isso aqui pode ser isso pode ser melhor. O designer então é um. Exatamente. Eu mandava ele apagar e fazer tudo de novo. E ele... Exatamente. Então, isso fez com que aguçasse dentro de mim o excelente, algo que eu poderia ser melhor. Então, procurem pessoas que vão extrair o melhor seu, não somente aqueles que vão passar a mão na sua cabeça e dizer que está lindo, que está maravilhoso, mas sim aquilo que pode ser melhorado. Exatamente. Corrija um tolo e ele vai te odiar. Corrija um sábio e ele vai te amar ainda mais. Então, quando eu recebo a correção da minha esposa, eu sou ainda melhor. Obrigado, linda. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade e obrigado a todos. Parabéns por vocês estarem aqui. Sigam a gente nas redes sociais e estejam sempre com a gente aí. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Borestril, o melhor método das Américas para tratamento de estrias, criados por mim, Lohane Ack, para quem deseja ter uma solução eficaz e duradoura contra as estrias. Lohane Ack Academy é o lugar onde eu ofereço os meus próprios cursos, criados e fundamentados com a experiência adquirida durante toda a minha carreira. Nossa academia é o lugar ideal para profissionais que desejam ingressar na profissão de micropigmentador com cursos do básico ao avançado. Além disso, lá também é ministrado o curso do licenciamento Borestril.